E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a identificar uma constante de proporcionalidade em uma equação. E até parece que é um conceito um pouco complicado, né? Mas vamos fazer alguns exemplos aqui que eu acredito que vai ficar mais fácil identificar. Tá, digamos que você queira fazer uma panqueca e que, geralmente, você utiliza um número x de ovos e sempre utiliza o dobro de copos de leite. Isso significa que os copos de leite vão ser iguais ao dobro do número de ovos, correto? E olhando para essa igualdade, será que conseguimos encontrar a constante de proporcionalidade? Sim, o número 2 é o que chamamos de constante de proporcionalidade, e, por causa disso, nós temos uma relação de proporcionalidade entre as grandezas copos de leite e número de ovos. Ou seja, o número de copos sempre vai ser o dobro do número de ovos. O que eu quero dizer é, se eu tiver um número de ovos, eu vou multiplicar por 2, que é a constante de proporcionalidade, e isso vai me dar o número de copos de leite que eu vou precisar. E fica mais fácil de entender essa constante de proporcionalidade se jogarmos isso em uma tabela. Então, eu vou colocar aqui, na primeira coluna, o número de ovos e, na segunda, os copos de leite. Deixa eu completar a tabela aqui. Se tivermos um ovo, quantos copos de leite vamos ter? Vamos pegar isso aqui e multiplicar por 2, o que vai nos dar 2 copos de leite. Se tivermos 3 ovos, vamos pegar 2 e multiplicar por 3, que vai nos dar os copos de leite, que, nesse caso, são 6. Se tivermos, por exemplo, 1 milhão de ovos, digamos que seja uma indústria de doces ou coisas do tipo, vamos pegar esse 1 milhão e colocar aqui e multiplicar por 2, e isso vai nos dar o número de copos de leite, que, nesse caso, são 2 milhões. E essa, de fato, é uma relação proporcional. Para ir de 1 para 2, nós multiplicamos por 2, correto? De 3 para 6, nós, de novo, multiplicamos por 2. E isso é algo que vem dessa equação. E, na terceira linha, de novo, nós multiplicamos por 2. Então, em uma relação proporcional, nós sempre multiplicamos por 2 nesse caso específico. E, para você ainda ter certeza que essa é uma relação proporcional, se você multiplicar aqui por uma certa quantidade, você também tem que multiplicar aqui por essa mesma quantidade. Por exemplo, se eu multiplicar o meu número de ovos por 1 milhão, eu tenho que necessariamente multiplicar o número de copos de leite por 1 milhão. Então, de fato, essa é uma relação proporcional. Ok, vamos ver mais alguns exemplos disso? Digamos que eu tenha aqui uma constante a que é igual a 5 vezes uma constante b. Olhando para a igualdade, qual é a constante de proporcionalidade? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar a respeito sozinho. Se a sua resposta foi 5, você está correto. É a mesma ideia. Me dê um número, eu multiplico por 5 e eu vou ter a minha outra grandeza. Agora, um outro exemplo. Digamos que eu tenha aqui y igual a πx. Qual é a constante de proporcionalidade? Se você me deu um número x, eu vou pegar ele e multiplicar por um número, que, nesse caso, é o π, e isso vai me dar o y. Portanto, nesse caso, a constante de proporcionalidade é o π. Só para ver se você entendeu mesmo, digamos que nós temos aqui y igual a meio de x. Qual é a constante de proporcionalidade? De novo, é o número que eu estou multiplicando o x para encontrar o y, ou seja, vai ser meio. De modo geral, você pode escrever isso como y igual a kx. Esse k é a constante de proporcionalidade, que é o mesmo que você encontrou aqui e aqui também. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!